Boa noite, segundos anos, comissão. Nós estamos hoje iniciando a terceira aula do sistema digestório, a continuação, tá? Eu não sei se vocês lembram, mas nós paramos ali na explicação sobre o estômago, vimos a ação de digestão no estômago e vimos lá as doenças que podem afetar o estômago. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a continuação desse processo, que é ainda bastante longo, e vamos falar principalmente da ação química da digestão. Apesar do tubo digestório, como eu já havia dito, fazer os movimentos musculares, os chamados movimentos peristálticos, ainda tem muita ação química para digerir o alimento, que ainda tem moléculas ali extremamente grandes para serem digeridas. Bom, o que nós estamos vendo na imagem aqui é a primeira porção do nosso intestino delgado, que está aqui embaixo, chamada de duodeno. O intestino delgado é um órgão muito longo, chega a ter praticamente 6 metros de comprimento, e esses 6 metros de comprimento, ele é dividido em partes. É um órgão só que ele é dividido em várias porções, porque em cada uma dessas porções acontece uma etapa da digestão, tá? Nós temos aqui o fígado, que é uma glândula anexa com a sua vesícula biliar, e temos o pâncreas, que é um órgão que trabalha em várias funções do nosso organismo, é uma outra glândula anexa. O estômago, gente, ele foi removido deste desenho. Então, o estômago ficaria aqui, ó, nessa região embaixo do nosso fígado, acima do pâncreas. Então, essa região aqui foi removido o estômago, tá? E aqui começa o nosso intestino delgado. Aqui é onde fica a glândula pilórica, que é por onde o estômago vai liberar aquela massa homogênea que foi transformada no seu interior, chamada de quimo. Então, o estômago lança esse quimo dentro dessa primeira porção de 25 centímetros, chamada duodeno. E por que só 25 centímetros é a primeira porção, se o intestino tem 6 metros? Isso significa que as outras duas partes do intestino, que a gente vai falar já já sobre elas, têm funções diferentes. Então, o que acontece aqui? No duodeno, nesses 25 centímetros, é onde toda a parte mais expressiva da digestão química vai ser iniciada. Então, essas duas glândulas, o fígado e o pâncreas, vão lançar as suas substâncias químicas que estão contidas ali na nossa tabela, tá? Então, o que vai acontecer? A primeira coisa que acontece é a ação ali do fígado. O fígado, essa glândula enorme, que vai produzir uma secreção chamada bilis. A bilis, para quem não sabe, é aquela substância amarga que às vezes a gente bota para fora quando vomita, né? Sai esverdeado, às vezes amarelada, né? Extremamente amarga, que o pessoal fala assim, nossa, tem gosto de fel. A bile é uma importante substância que vai atuar ali no processo para ajudar a digestão. A bilis, ela não é uma enzima, ela é uma substância química. Então, vocês vão ver ali na tabela que a bilis lançada pela vesícula biliar, ela não vai estar na tabelinha na coluna de enzima, ela vai estar ali na coluna de substância, secreção, tá? Essa bilis, ela é riquíssima em bicarbonato de sódio. Por que bicarbonato de sódio? Lembra que eu falei para vocês que o estômago era extremamente ácido, que o pH do suco gástrico era 2,5 por causa do ácido clorídrico? Pois é, o estômago ele tem uma proteção, como eu havia falado lá para vocês, uma membrana mucosa. O intestino não tem essa proteção contra o ácido. Então, o bicarbonato de sódio ele é extremamente alcalino. O pH dele é 8,5. Lembra? 7 é neutro, acima de 7 é alcalino ou base, e abaixo de 7 é ácido.
está vindo uma substância lá, o alimento, com pH 2,5, 3, extremamente ácido. Se ele continuar assim, vai queimar as paredes do meu intestino. Então, a bilis vem com bicarbonato de sódio para aumentar a ação do pH. O pH fica alcalino, vem ali 8,5. Isso faz o quê? Neutraliza a acidez, deixando menos ácido, bem menos ácido. E esse pH 8,5 vai ativar o funcionamento das substâncias químicas, as enzimas que estão vindo dessas glândulas ali. A bilis, como não é uma enzima, ela vai atuar não quebrando a integridade da molécula do alimento, mas diminuindo o seu tamanho como um emulsificante, um detergente. Então, a bilis, ela vai atuar sobre as gorduras, os lipídios. Esses lipídios, eles chegam ali no nosso intestino muito grandes, moléculas íntegras, e são difíceis de quebrar. Então, a bilis atua como um detergente, igual quando a gente lava uma louça engordurada. A ação do detergente para tirar a gordura da louça nada mais é do que transformar moléculas de gordura grandes em moléculas de gordura pequenininhas. É isso que acontece quando a gente limpa lá a panela ou limpa o prato com gordura. Então, ela diminui o tamanho da gordura que facilita a sua remoção. No caso, a bilis faz exatamente isso. Ela pega lá o lipídio grande e transforma esse lipídio grande em centenas de lipídios pequenininhos, sem quebrar a molécula. A integridade molecular da gordura continua a mesma. Só que ela diminuiu o tamanho para facilitar o quê? A quebra dessa molécula pelas enzimas. Então, o fígado só trabalha com a ação da bilis. Já o pâncreas vai produzir uma outra secreção, que é chamada de suco pancreático. Suco, a gente entende que tem uma quantidade grande de substâncias ali diluídas. E o pâncreas, ele vem também com bastante bicarbonato de sódio para manter esse pH alto, para manter a ativação das suas enzimas a todo vapor. Se tiver muito ácido, as enzimas não funcionam, não quebram as moléculas alimentares. E, além disso, você prejudica a sua integridade intestinal. Essas substâncias são produzidas pelo órgão e lançadas através de tubos. O pâncreas é o tubo pancreático, ou canal, o ducto pancreático, e a bilis vem pelo canal colédoco, que vai ser jogado ali dentro do intestino. Por isso que, olha, elas são glândulas que não fazem parte do tubo, mas estão grudadas no tubo digestório por pequenos caninhos, por onde está passando as substâncias químicas, sendo jogadas no alimento que está passando aqui dentro do intestino, dentro da luz do intestino, né, que é o espaço vazio que tem ali. Bom, o pâncreas produz muitas enzimas, 6 enzimas para sermos mais exatos. Essas enzimas vão atuar sobre várias moléculas alimentares que estão na tabelinha que vocês receberam junto com a aula sobre essa tabela. Bom, de cara, o pâncreas vai produzir 2 enzimas importantes, a tripsina e a quimiotripsina. Aí você fala assim, bom, já começou esses nomes malditos que o professor está falando aí. Esses nomes estão na tabela, vocês não vão precisar decorar esses nomes, a não ser que vão fazer ali um vestibular específico para a área de saúde, né, alguma coisa relacionada à saúde, enfermagem, e aí a biologia, aí vocês vão ter que saber. Tá? Infelizmente tem que saber. Tá? A tripsina e a quimiotripsina, elas são especializadas em quebrar proteínas. Lembra que eu falei que o estômago já era especializado em quebrar proteínas? E lá nós tínhamos a pepsina, que quebrava as proteínas grandes, íntegras, em peptonas, que eram proteínas menores? Pois é, estão vindo do estômago essas peptonas. Então, a tripsina e a quimiotripsina vão atuar sobre essas peptonas, que são proteínas menores, mas ainda muito grandes para serem absorvidas, e vão transformar em proteínas menores ainda.
A única diferença, aí você fala assim, bom, então por que eu tenho duas enzimas para quebrar a mesma coisa, proteína? Não é isso, gente. Na verdade, cada uma dessas enzimas é especialista em quebrar um tipo, né, ou diferentes tipos de proteína, que não vem ao caso agora. O importante para a gente aqui é saber que atuam sobre proteínas. Cada uma proteína específica. Nós temos proteínas em todos os alimentos. E elas não são iguais, são diferentes, são moléculas diferentes e propriedades diferentes dessas proteínas. Então eu tenho essas duas enzimas. Basicamente, a tripsina e a quimiotripsina vão quebrar essas diferentes proteínas menores, chamadas peptonas, em oligopeptídeos e dipeptídeos. Peptídeo é porque eu estou falando de proteína. Di significa que são dois. Então, significa que os dipeptídeos transformados por essas enzimas são proteínas formadas por dois aminoácidos. Di quer dizer dois. Então, são proteínas muito pequenas. As oligopeptídeos são as proteínas formadas de 3 até 10 aminoácidos. Então, notem que eu já tenho uma quebra significativa. Eu tenho moléculas formadas por dois aminoácidos, então significa que se eu vou isolar eles, esses dipeptídeos, na próxima quebra já terminou. Eu já tenho aminoácido. Os oligo são de 3 a 10, então eu tenho que ainda quebrar moléculas um pouco maiores, mas eu já estou diminuindo o tamanho. Certo? Bom, a próxima enzima que está aí na tabela de vocês também, eu não sei a ordem que está aí, é a amilase pancreática. A amilase foi uma enzima que eu já comentei com vocês, mas era amilase salivar, porque vinha na saliva. Amilase pancreática, porque vem do pâncreas. Bom, a amilase quebrava carboidrato amido, transformava em maltose, que é um disacarídeo, duas glicoses. Se a amilase salivar fazia isso, a amilase pancreática também. Isso significa que as moléculas de amido que foram ingeridas sem serem quebradas, elas agora vão ser quebradas ali no intestino pelo suco pancreático com a amilase pancreática. Então, eu tenho digestão do amido em dois momentos, na boca e no intestino. Porque muito do que se mastiga, do que nós estamos comendo, não é digerido. Então, vai ser digerido ali no finalzinho, no intestino, pela amilase pancreática. Então, a amilase pancreática quebra o amido, transforma em maltose. Amido, polissacarídeo, 1.400 moléculas. Maltose, disacarídeo, 2 moléculas. Além dessa enzima, nós temos também a lipase pancreática. Lipase, lipídio, pancreática do pâncreas. Vai quebrar moléculas de gordura. Que moléculas de gordura? Aquelas que foram diminuídas pela vesícula biliar. Então, aquelas moléculas que agora estão pequenas, elas vão ser separadas na sua totalidade. Então, a lipase pancreática quebra o lipídio em moléculas de ácidos graxos e glicerol. E o álcool que a gente produz também na gordura, né? Ele também vai ser desmembrado. Então, ácidos graxos e glicerol é a forma mais básica que compõe a gordura. Então, eu já digeri a gordura ali, tá? Além da lipase pancreática, eu tenho mais duas enzimas que são chamadas de DNase e RNase, tá? Que juntas formam a nuclease. Por que nuclease? Bom, o alimento que eu estou ingerindo, ele é orgânico. E ele veio proveniente de quem? De um ser vivo. E como vocês viram ano passado, ser vivo é feito de célula, com exceção de vírus. Então, se eu estou comendo uma carne, estou comendo um vegetal, estou comendo massa, eu estou comendo estruturas celulares. E as células possuem o quê? Um núcleo, como a gente viu.
Dentro desse núcleo, tem o quê? Tem o DNA, que é o código genético, e tem o RNA, que no nosso caso é a síntese de proteína. Se eu estou ingerindo estruturas celulares, eu preciso quebrar o núcleo. E eu tenho, então, a RNase, que vai trabalhar ali no RNA da célula que eu estou comendo, e a DNase, que vai trabalhar no DNA da célula que eu estou comendo. Vai quebrar em moléculas menores. Essas moléculas menores são a base de construção disso aí, chamadas nucleotídeos. Então, eu transformo o DNA e o RNA das células do alimento em nucleotídeos, que são moléculas menores, mas ainda estão grandes, precisam ser quebradas, viu? Então, eu tenho DNase e RNase, né, que juntos formam a nuclease, que vão quebrar o DNA e o RNA das nossas células. Tudo bem? Bom, continuando a digestão. Nós temos aqui o nosso intestino delgado. Essa primeira porção aqui é o duodeno, 25 centímetros. Depois nós temos uma área muito longa chamada de jejuno. Tem cerca de 4 metros e pouquinho. E a última porção do intestino delgado, que vem até aqui, ó, é o íleo. Então, o intestino, que tem 1,5 m, 1,80 m, por aí mais ou menos, eles vão terminar o processo de digestão. Tá? Olhando assim, é bonitinho, porque é assim que ele se aloja ali dentro do nosso abdômen, todo dobrado, porque senão ele não caberia. 6 metros é muita coisa. Fora do corpo, o intestino é assim, né? A estrutura esbranquiçada que vocês estão vendo aqui são as gorduras, né? Camadas de gordura, chamada de gordura visceral, porque fica nas vísceras, não importa em que órgão é, tá? E tem uma aparência igual, apesar de dentro eles serem um pouco diferentes. E em cada etapa deles acontecer um processo de digestão. Bom, quando ele passa ali pelo duodeno, ele entra no jejum. E o intestino, as próprias células do intestino delgado, produzem também substâncias químicas. As células secretam uma grande quantidade do chamado suco entérico, ou suco intestinal. O último suco lançado ali para fazer a digestão de todos os alimentos. Enquanto vai tendo a ação de digestão, né, eu percorro um caminho longo para que dê tempo da substância ser digerida e todo o alimento, na sua composição menor, possa ser absorvido. Então, à medida que vai quebrando, eu já vou absorvendo alguns nutrientes que já estão na sua composição microscópica, a menor composição possível. E na hora que eu chego lá no ilho, eu vou ter um aumento dessa absorção. A absorção se torna mais massiva, desculpa. Tá? Por quê? Porque vai absorver mais, porque já está na reta final. Tá? Que substâncias são essas? Estão na tabela também, tá, gente? Essas substâncias químicas vêm já com bicarbonato de sódio, continua o bicarbonato de sódio com pH 8,5, e eu tenho a última carga enzimática. Eu tenho 3 enzimas que atuam sobre as proteínas que estão vindo. Lembra? Oligopeptídeo e dipeptídeo. 2 enzimas atuam sobre os oligopeptídeos, que são aquelas proteínas formadas de 3 até 10 aminoácidos. Elas são a carboxipeptidase e a aminopeptidase. Então, a carboxipeptidase e a aminopeptidase vão quebrar essas moléculas de 3 a 10 aminoácidos em unidades básicas. Então, eu quebro todos esses pedacinhos e transformo todos eles em um. Quando eu transformo todos esses pedaços em um apenas, uma unidade, eu tenho um aminoácido. E ali eu já quebrei tudo que eu podia para poder absorver o aminoácido, que é a base da construção das proteínas no meu organismo. A outra enzima é a dipeptidase. Dipeptidase atua sobre os dipeptídeos, que são aqueles formados por 2.
Então a dipeptidase vai lá, corta e separa 2 aminoácidos. Terminei a digestão das proteínas. Todas as proteínas que eu ingeri agora são aminoácidos e eu posso absorvê-los para dentro da corrente sanguínea. Tem também a lipase intestinal, que continua a quebrar outros tipos de gordura, transformando em ácidos graxos e glicerol. Além da lipase intestinal, eu tenho as enzimas que são básicas, que vão quebrar moléculas simples que estão faltando. Então, eu tenho a maltase, maltase quebra a maltose. Então, a maltose é feita de 2 moléculas de glicose. Está vindo a maltose do amido, vai lá e cortou. Eu tenho 2 glicoses, não dá para quebrar mais a glicose, então já pode ser absorvida. Vem ali também a lactase. Lactase digere lactose. A lactose é o leite do açúcar, o leite natural do açúcar. Então, o que acontece? Vem lá a lactose do leite ou do derivado do leite que eu ingeri, vem a lactase, quebra e separa em glicose e galactose, que é um monossacarídeo. Tá? Só para vocês saberem, a lactase é a enzima que vem no comprimido daquele Lactase, para pessoas que não produzem essa enzima, tá? É genético isso aí, viu, gente? Então, você não produz a lactase, então toma o comprimido. E o leite sem lactose, ele já vem com uma carga enzimática dentro do leite. Você não precisa tomar o Lactase, por quê? Porque já vem ali diluído a lactase no leite sem lactose. Na verdade, ele tem lactose, mas já foi adicionado enzima para quebrar essa molécula, tá, gente? Então, separou em glicose e galactose. Tem também uma outra enzima que é a sacarase. Sacarase quebra sacarose. Sacarose é o açúcar das frutas, da beterraba, do mel, da abelha, né? Então, a sacarose é formada por frutose, que é um monossacarídeo, mono é uma molécula, e uma glicose. Vem lá a sacarose, vem a sacarase, corta, separou, não tem mais o que quebrar, já terminei. E as 2 últimas enzimas, na verdade é uma enzima só, desculpa, gente, que é a fosfatase. Fosfatase lembra o quê? Fosfato, lembra fósforo. E eles vão atuar naqueles nucleotídeos que vieram do DNA e RNA dessa célula que eu comi. Então, o que vai acontecer? A fosfatase quebra o fosfato, que está ali presente nos ácidos nucleicos, além de separar a base nitrogenada, que é uma composição que a gente, infelizmente, não vai aprender essa matéria, talvez eu fale um pouquinho no 3º ano, tá? Mas eu quebrei os nucleotídeos com a fosfatase e transformo eles em nucleosídeos, que são moléculas menores, tá? Diminuindo assim o seu tamanho, e eu termino a digestão. Significa que tudo que eu ingeri foi transformado na base de construção dos nutrientes. Então, eu vou absorvendo eles, né, para a corrente sanguínea. Caiu na corrente sanguínea, é sistema cardiovascular, já não é do meu interesse, porque eu estou estudando sistema digestório. O sangue vai transportar pelo corpo todo e vai levar até as células que precisam desses nutrientes. Uma boa parte vai para o fígado metabolizar e transformar em outras substâncias e depois segue adiante. Tá? A maior parte da absorção acontece aonde? Acontece aqui, ó, no intestino delgado íleo, a última porção do nosso intestino delgado, aonde o seu interior se torna extremamente, como é que eu vou dizer assim? Formam-se esses dedinhos aqui, essas vilosidades, essas pregas, tá? A parte interna do intestino fica toda cheia dessas preguinhas aqui, que está ampliado nessa outra imagem aqui, na imagem B. Tá? Então, notem que ele fez um corte e abriu para você ver como é que é dentro.
Notem que aqui eu tenho a camada de tecido muscular, tecido conjuntivo, e aqui essas vilosidades por onde o alimento está passando no seu interior. Então aqui ó, tem uma foto microscópica que mostra justamente esses dedinhos, e aqui ó, aonde o alimento está passando. Então o alimento passa por essas áreas aqui, por entre esses dedinhos, e notem que no interior do dedinho é extremamente o quê? Vascularizado, ou seja, tem muitos vasos sanguíneos, extremamente irrigado. Além dos vasos sanguíneos, que são esses que estão em vermelho e azul, gente, por causa do gás que ele está transportando, tá? Nós vamos falar bastante disso no sistema cardiovascular. Vermelho, oxigênio, azul está transportando gás carbônico. E esse amarelinho aqui, ó, são os vasos linfáticos. Os vasos linfáticos transportam a linfa, que é a substância que carrega as células do sistema imunológico e também a substância responsável por eliminar as toxinas que as nossas células produzem ali nos órgãos dos tecidos, tá? Então, significa que sendo muito vascularizado, aumenta a absorção dos nutrientes ali nessa região. Então, os vasos sanguíneos e os vasos linfáticos retiram as substâncias e vão dando destino a elas conforme a necessidade. Os vasos linfáticos, eles retiram principalmente os ácidos graxos e glicerol, e os outros vasos retiram as demais substâncias. E aí vai para a corrente sanguínea e vai embora. Tudo bem, gente? Ótimo. Para terminar, nós temos aqui o nosso intestino grosso. É a última etapa, já não é o intestino delgado, é outro órgão que a gente fica para a próxima aula, tá bom, gente? Porque aí eu estou terminando a digestão, é onde todo o resto alimentar vai ser transformado em fezes e eliminado. Apesar de ocorrer esse processo, ainda tem muita coisa importante que acontece dentro do nosso intestino grosso, extremamente importantes. Só que fica para uma próxima aula. Tudo bem, gente? Então, eu vou postar essa aula aqui para vocês. Até a próxima semana, que vem na sequência aí uma atividade sobre o sistema digestório, porque na próxima aula eu termino ele, tá bom? Abraço a todos, bom final de semana e não tem aula dia 7 de setembro, tá? É feriado.